Olá, sou Eva, técnica em segurança do trabalho da Biotrab, empresa do Grupo Biocentro. Nesta videoaula, iremos abordar sobre a importância do equipamento de proteção coletiva, o EPC, e sobre a importância do equipamento de proteção individual, o EPI. Equipamento de proteção coletiva, EPC. O que significa o EPC? O EPC, todo dispositivo ou sistema de âmbito coletivo destinado à preservação da integridade física e da saúde dos trabalhadores, assim como a de terceiros. Como o próprio conceito diz, o equipamento de proteção coletiva é um tipo de equipamento que é utilizado para a coletividade e ele vai proteger tanto a integridade física dos trabalhadores da empresa, assim como a integridade física e a saúde de terceiros. E o equipamento de proteção coletiva, como ele não depende da vontade do trabalhador para atender suas finalidades, a preferência pela utilização deste EPC é maior em relação à utilização do EPI, já que o EPC colabora no processo, aumentando a produtividade e minimizando os efeitos e perdas em função da melhoria no ambiente de trabalho. Neste slide, nós podemos verificar a imagem de alguns equipamentos de proteção coletiva. Então, nós temos cavaletes de sinalização, nós temos exemplos de cones de sinalização, assim como iluminações de advertência. Então, todos esses exemplos que são mostrados aqui neste slide consta de equipamento de proteção coletiva, o EPC. Equipamento de proteção individual ou EPI. A norma regulamentadora de número 6, ela trata do equipamento de proteção individual. E o conceito é de que considera-se equipamento de proteção individual, ou EPI, todo dispositivo ou produto de uso individual, utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Então, como o próprio conceito já diz, o equipamento de proteção individual é um equipamento de uso individual utilizado pelo trabalhador, diferente do equipamento de proteção coletiva, que vai estar protegendo a toda uma coletividade. Então, o equipamento de proteção individual é para ser utilizado de forma individual e vai proteger também individualmente a este trabalhador que faz uso deste equipamento de proteção. EPIs são desconfortáveis? Realmente, os EPIs, ou equipamentos de proteção individual, eram muito desconfortáveis no passado, mas atualmente existem EPIs confeccionados com materiais leves e confortáveis. A sensação de desconforto geralmente está associada a fatores como a falta de treinamento e ao uso incorreto. É muito comum perceber nas empresas a resistência de alguns trabalhadores em relação ao uso do equipamento de proteção individual, o EPI. Mas como nós já colocamos, essa sensação de desconforto e essa recusa muitas vezes está relacionada a fatores como a falta de treinamento e ao uso incorreto deste equipamento de proteção. Mas o uso deste equipamento de proteção, apesar de serem confeccionados com materiais leves e confortáveis atualmente, ele só deverá ser feito quando não for possível tomar medidas que permitam eliminar os riscos do ambiente de trabalho em que se desenvolve essa atividade, ou seja, quando as medidas de proteção coletiva não forem viáveis, não forem eficientes ou não forem suficientes para a atenuação dos riscos e não oferecerem completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho ou de doenças profissionais ou do trabalho. Então, o uso do equipamento de proteção individual não deve ser a primeira alternativa para se tentar resolver o problema relacionado a possíveis agentes presentes no ambiente de trabalho que possam causar danos à saúde do trabalhador. Vejamos agora algumas curiosidades sobre a evolução dos EPIs. Então, até meados de 1960,
Os trabalhadores usavam em áreas quentes um calçado denominado chanca para a proteção dos pés. Esse calçado era trabalhado em madeira articulada e o solado era feito de pneu ou de couro. Estes calçados, chamados chancas, eles eram desconfortáveis e pesados. Eram responsáveis, inclusive, por dores e lesões. As chancas só foram substituídas por bota de borracha muitos anos depois. Uma outra curiosidade diz respeito aos óculos de proteção. Até meados da década de 1980, os óculos de proteção brasileiros não tinham qualquer preocupação com conforto e design. A armação era trabalhada em metal ou acetato e as lentes em vidro temperado. Na década de 1990, a abertura da economia balançou o mercado brasileiro de produção de óculos de segurança, obrigando a indústria a se diferenciar contra o preço atrativo e as inovações dos importados. Muitas fábricas foram salvas por investir em estudos de características faciais brasileiras para criar armações próprias para nossos trabalhadores. EPIs contra quedas. Somente de 20 anos para cá, houve uma evolução expressiva dos EPIs contra quedas. Antes eram utilizados cinturões abdominais com talabaste. Embora já existissem, pouco se falava em cinto paraquedista, absorvedores de impacto e trava-quedas retrátil. Os elmos medievais, feitos em couro, ferro e malha, são considerados a origem dos capacetes e constituem uma das maiores fontes de estudo e prevenção de acidentes relacionados a impacto, choques elétricos e fontes. Obrigatoriedade. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento. O EPI deve ser fornecido nas seguintes circunstâncias. Primeira, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho. Segundo, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. E terceiro, para atender a situações de emergência. Então, mais uma vez, a gente enfatiza que em relação ao EPI, ele não é a primeira medida a ser adotada dentro da empresa para evitar o acidente. Então, em primeiro lugar, a empresa deve adotar medidas de proteção coletiva, isto é, fazer uso do equipamento de proteção coletiva, o EPC. Obrigações do empregador quanto ao EPI. O empregador deverá adquirir o EPI adequado. Então, o EPI a ser fornecido deverá ser o EPI adequado ao risco a que o colaborador está exposto. Deverá também fornecer ao empregado EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho. O equipamento de proteção individual, EPI, para ser posto à venda ou utilizado, ele deverá ter uma indicação do certificado de aprovação. Este certificado de aprovação é expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho e serve para atestar que o EPI pode ser utilizado. Também deverá treinar o trabalhador. Então, o trabalhador deverá receber esse treinamento para saber como utilizar adequadamente o EPI que foi fornecido. Também deverá tornar obrigatório o uso deste EPI e substituir imediatamente quando danificado. Obrigações do empregado quanto ao EPI. Agora iremos falar a respeito das obrigações do empregado. Então, o empregado deverá usar o EPI apenas para a finalidade a que se destina, responsabilizar-se por sua guarda e conservação e comunicar ao setor de segurança do trabalho quando estiver impróprio para uso. Quanto à finalidade a que se destina, o trabalhador deverá observar para usar corretamente este EPI, conforme foi orientado durante o treinamento. Também é obrigação dele ter o cuidado quanto à guarda e conservação, pois o empregador deverá fornecer este EPI gratuitamente, mas cabe ao empregado ter o devido cuidado quanto à guarda e conservação deste material que foi recebido.
E no caso do empregado perceber que este EPI está impróprio para uso, ou já está desgastado, ou necessitando ser substituído, ele deverá comunicar ao setor de segurança do trabalho, onde houver. No caso das empresas que estão desobrigadas de manter serviço especializado em segurança do trabalho, compete à CIPA ou ao encarregado, no caso, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade. Nas empresas desobrigadas de constituir CIPA, muitas das vezes cabe ao encarregado, mediante a orientação de um profissional habilitado, recomendar o EPI adequado à proteção do trabalhador, bem como ficar responsável por todas essas obrigações que dizem respeito ao uso, ao fornecimento e à substituição quando for necessário. Então, o empregado, de acordo com a empresa na qual ele trabalha, se há o SESMIT vai ficar responsável por cuidar desse fornecimento, para cuidar desse treinamento. Mas onde não há o SESMIT, havendo a CIPA, já vai caber a CIPA. Onde não há a CIPA, vai caber ao designado da CIPA, ou então ao encarregado responsável por esses colaboradores. Tipos de EPIs. O anexo 1 da NR6 traz a lista de equipamentos de proteção individual, ou EPIs. E os EPIs, eles podem ser classificados em EPIs básicos, que são os EPIs comuns a todas as atividades, e os EPIs específicos, que é o EPI exclusivo para funções ou atividades específicas. Como exemplo de EPI básico, aqui nós temos o capacete de segurança, que vai proteger a cabeça, a bota de segurança para a proteção dos pés, o óculos de segurança para a proteção dos olhos, o protetor auricular para a proteção auditiva e as luvas que é para a proteção das mãos. Já o EPI específico, que é exclusivo para atividade ou funções específicas, nós podemos citar o cinto de segurança, que é utilizado para trabalhos em altura ou diferença de nível, a vestimenta para arco voltaico, que é utilizado em trabalhos com eletricidade, e a vestimenta química, que é utilizada para trabalhos com manipulação de produtos químicos. E aqui nesse slide, nós iremos mostrar mais alguns exemplos de equipamento de proteção individual, ou EPI. Então, aqui nós temos para a proteção da cabeça, o capacete, e para a proteção auditiva, o protetor auditivo. Aqui é um exemplo de equipamento de proteção individual conjugado, onde nós temos o EPI para a proteção auditiva e o EPI para a proteção da cabeça. Para a proteção dos pés, nós temos aqui o exemplo de uma bota de segurança. Para a proteção em trabalhos com diferença de nível, nós temos aqui o cinto de segurança. Para a proteção das mãos, alguns exemplos de tipos de luvas de segurança. Para a proteção dos olhos, o óculos de segurança. Para a proteção respiratória, a máscara respiratória. E aqui também nós temos um outro tipo de protetor auditivo, que é o protetor auditivo tipo plug. Então, aqui nós temos um protetor auditivo tipo plug e aqui nós temos um protetor auditivo do tipo concha. Então, como foi falado, o anexo 1 da NR6, ele traz essa lista de equipamentos de proteção individual, onde eles são classificados em EPIs para a proteção da cabeça, para a proteção dos olhos e face, para a proteção auditiva, para a proteção respiratória, para a proteção do tronco, para a proteção dos membros superiores, proteção dos membros inferiores, proteção do corpo inteiro e para a proteção em trabalhos com diferença de nível. Então, de acordo com o trabalho que vai estar sendo realizado, deverá ser fornecido um EPI adequado à função, à atividade a que se destina. E para todo EPI fornecido, o empregador deverá fazer o seu registro. Ele poderá registrar o seu fornecimento, podendo ser adotado livros, fichas ou sistemas eletrônicos.
Aqui nós vamos mostrar um exemplo de um registro feito através de uma ficha de controle de entrega de EPI. Nesta ficha vai constar o nome do empregado, a função, o número de registro e o setor ou seção. Também nesta ficha deve constar a data de admissão e a data de demissão do funcionário. Nesta ficha consta um termo de responsabilidade, onde o empregado se compromete a fazer uso deste EPI, conforme está estipulado na NR de número 6, NR6. Aqui abaixo vai constar a data de preenchimento dessa ficha e a assinatura do funcionário. Nessa parte inferior da ficha vai constar a data de entrega do EPI, a data de devolução ou troca, quando esse colaborador precisar fazer a troca deste EPI, vai estar sendo colocada a data que ele devolveu este EPI e vai receber um outro, a quantidade que foi recebida e a unidade, se é par, se é peça, a descrição do equipamento e o número do CA, que é o certificado de aprovação, o certificado que atesta que este EPI está próprio para uso. E aqui a assinatura do empregado. Então, é um modelo bastante simples, onde, através desse registro, o empregador vai poder comprovar o fornecimento deste EPI aos seus empregados. Estamos concluindo a nossa videoaula e chegamos à conclusão que devemos ficar atentos sobre a importância do trabalhador utilizar o EPI correto para o tipo de serviço a ser executado. Tanto a empresa como o empregado têm obrigações quanto ao uso do EPI e devemos nos conscientizar que, para nossa segurança e prevenção de acidentes, o equipamento de proteção individual deverá fazer parte da nossa vida todos os dias. Previna-se contra acidentes, use EPI. Agradecemos a atenção de todos.